É muito comum, por exemplo, a mídia burguesa falar que democracia é um sistema muito partidário e que, na verdade, são vários partidos que representam os mesmos interesses, a mesma classe social e um regime que tem eleições periódicas, né? E na real, velho, quando você para pra ver, por exemplo, você pega esses países que dizem que são ditaduras, você pega um congresso do Partido Comunista Chinês, um congresso do Partido Comunista do Vietnã, um congresso do Partido Comunista Cubano, tem muito mais debates importantes e estratégicos para o futuro do país do que a eleição no Brasil. A eleição do Brasil, a galera debatendo banheiro unissex, mamadeira de piroca, kit gay, se o Brasil vai virar a Venezuela, se Lula é comunista, se não é, sabe, tipo... Nada de estratégico para o futuro do país está realmente em debate, assim. Na eleição, recentemente, por exemplo, teve o Congresso do Partido Comunista da China. Não acompanhei como deveria por causa das tarefas eleitorais, mas estou agora me inteirando. Pô, a galera está debatendo qual vai ser o sistema de infraestrutura do país, a partir de que modais nos próximos 15, 20, 30 anos. Está debatendo política energética, como é que vai enfrentar a necessidade de transição energética para fazer frente ao aquecimento global e à redução de CO2 na atmosfera. Está se debatendo as políticas agrícolas, soberania e segurança alimentar e todo um processo de investimento e aumento da produtividade em quintais produtivos urbanos, estimulando a agricultura nas áreas urbanas, enfim, a inserção da China nas cadeias produtivas globais de produção de alimentos, etc. Então, assim, está se debatendo o que o país vai ser daqui a 10, 15, 30, 40 anos, tá ligado? Aqui no Brasil a gente está debatendo mamadeira de piroca e banheiro unissex, e aqui no Brasil tem um Padre Kelmon, uma Soraya Tronic, um Felipe Dávila nos debates presidenciais, enfim. E a eleição burguesa, ela tem... Além dessa característica de raramente os debates estratégicos sobre o futuro do país estarem sendo colocados, ela tem algumas características que são muito interessantes. Primeiro, ela é algo preso à forma, num sentido bem claro e objetivo. Ninguém não, né? A maioria dos candidatos na eleição burguesa não coloca em questão as relações de produção e de propriedade. Então não é debatido se a terra vai ser uma propriedade privada ou não, se as fábricas vão ser propriedade privada ou não, se o financiamento, se o sistema bancário e financeiro vai ser propriedade privada ou não. Enfim, os elementos estratégicos de coordenação, de alocação dos fatores de produção não estão em debate. Essa é a primeira coisa. O que é que está em debate? O modelo de governança do sistema capitalista. Grosso modo, o que está em debate na eleição burguesa é mais ou menos isso. Inclusive eu desenvolvi essa reflexão no vídeo do canal Qual o Poder do Voto, que está aparecendo aqui. Pois bem, só que nos últimos anos, especialmente com o neoliberalismo, você tem um debate cada vez mais esvaziado, porque a ideia da galera é cada vez mais reduzir a eleição a um debate de gestão, como se os políticos eleitos para os cargos não fossem lideranças políticas, mas sim gestores, comparando o Estado, uma prefeitura, um governo, uma presidência a uma empresa, né? Como se o cara não fosse um líder político, mas um CEO de uma empresa. Isso tem provocado um esvaziamento cada vez maior de debates, de propostas, inclusive de própria formação intelectual dos políticos burgueses. Inegavelmente, os políticos burgueses dos anos 80 eram mais, dos anos 80, 90, eram mais preparados do que esse povinho que a gente vê hoje. Bicho, você, sei lá, do campo da direita até o campo da esquerda, até o campo de centro. Na moral, você pega um Maluf e compara com o Bolsonaro, coitado de Bolsonaro, né? Tipo, você pega, é até sacanagem fazer isso, mas você pega um Antônio Carlos Magalhães, um ACM, que inclusive o Cauê é fã de ACM, pra quem não sabe. Você pega um ACM e você pega um Arthur Lira, tipo, sabe? É motivo de riso, de deboche, né? Inclusive, tem uma coisa engraçada, eu já falei isso uma vez, acho que foi numa mesa de bar, não sei se eu já falei em alguma entrevista, eu acho que eu já falei isso uma vez no Brasil 247. Veja, Ciro Gomes é um cara muito preparado do ponto de vista teórico, um cara que conhece o país, que tem um debate sobre políticas públicas, governança, orçamento, por aí vai. Só que Ciro é um cara que se destaca hoje. Na época de Ciro, isso não era algo... Tipo, na época que Ciro começou a sua vida política, isso não era uma coisa surpreendente, porque na época de Ciro tinha Brizola, o Lula no começo da atividade, tinha Mário Covas, tinha o Orestes Quercia, tinha o próprio ACM,
tinha um Prestes ali durante um tempo. Enfim, tinha uma galera que fazia com que o debate do Ciro não fosse, tipo, nada demais. Só que hoje em dia, frente à mediocridade geral, porra, quando você tem um Felipe Dávila do lado, tipo, uma Soraya Tronic, um Aécio Neves, um negócio desse, porra, sabe? É isso, assim. Você vai se destacar, saca? E aí, claro, mérito do Ciro que se manteve estudando também, mas já é muito mais um demérito geral.